A luz do sol entrava pela janela, iluminando a sala onde ele costumava se sentar. Era um lugar de conforto, mas também de tensão. Ele estava passando por um momento difícil e eu sentia que precisava ajudá-lo. Havia uma fragilidade em seu olhar que me preocupava. A vida não tinha sido gentil com ele, e eu queria ser um porto seguro em meio à tempestade. O dilema emocional que ele enfrentava era complexo. A pressão da família pesava sobre seus ombros, e as expectativas eram sufocantes. Eu me via como uma aliada, alguém que poderia oferecer apoio sem julgamentos. No entanto, o que começou como uma simples conversa de apoio logo se transformou em algo mais profundo e complicado. Naquele dia, enquanto caminhávamos pelas ruas de Évora, com suas calçadas de pedra e o cheiro do mercado municipal ao fundo, percebi que havia uma conexão crescente entre nós. Ele falava sobre seus medos e inseguranças, e eu ouvia atentamente, oferecendo conselhos que muitas vezes vinham do meu próprio passado. Ouvindo suas palavras, a linha entre ajudar e me envolver começou a se borrar. Você sempre esteve ao meu lado, ele disse em um momento de vulnerabilidade. Sinto que posso contar com você. Aquela frase ecoou dentro de mim como um chamado para algo mais. Mas eu sabia que esse caminho era arriscado, qualquer passo em falso poderia trazer consequências devastadoras para todos nós. As conversas tornaram-se mais frequentes e intensas. Eu o encorajava a se abrir mais sobre seus sentimentos, mas ao mesmo tempo sentia a pressão da família aumentando. Os olhares desconfiados dos parentes tornavam-se cada vez mais evidentes nas reuniões familiares. Eles não entendiam a profundidade da nossa relação e viam apenas o que era aceitável aos olhos deles. Um dia, enquanto estávamos sozinhos em casa, ele revelou um segredo que guardava há muito tempo. Eu não sou quem você pensa, disse ele com os olhos cheios de lágrimas. As palavras dele me atingiram como um golpe inesperado. O peso da revelação mudou tudo entre nós, e eu não sabia como reagir. A conversa tomou um rumo inesperado quando ele se aproximou mais de mim, buscando conforto em meio à confusão emocional. A tensão no ar era palpável, mas o medo das consequências nos impediu de avançar além das palavras trocadas. Naquele instante crítico, algo dentro de mim mudou, percebi que nossa relação já não era apenas sobre ajudar ou apoiar. Havia uma chama acesa entre nós, mas também havia uma sombra pairando sobre nossas cabeças, o medo do julgamento familiar e os limites impostos pela sociedade. Enquanto nos encarávamos em silêncio, compreendi que estávamos à beira de algo significativo e perigoso ao mesmo tempo. O futuro nos aguardava incerto e cheio de desafios, e eu sabia que precisava tomar decisões difíceis nas próximas semanas. A vida continuava em Évora, com suas ruas de calçada e o aroma do mercado municipal preenchendo o ar. O marido começava a notar minhas ausências. Ele fazia perguntas sutis, mas eu sempre encontrava uma maneira de desviar a conversa. A pressão aumentava, e eu precisava ser cuidadosa. Um dia, enquanto caminhava pela Praça do Giraldo, decidi que precisava criar um plano para apoiar meu enteado sem levantar suspeitas. Ele estava lutando contra seus problemas pessoais e não poderia ficar sozinho nesse momento delicado. A ideia de um encontro discreto em um lugar onde ninguém nos conhecesse parecia a melhor solução. Quando finalmente nos encontramos, em um café afastado da cidade, ele parecia nervoso. Você está bem? Perguntei enquanto observava seu olhar ansioso. Ele hesitou antes de responder, como se estivesse lutando contra algo mais profundo. Estou, só preciso de ajuda, disse ele, a voz trêmula. O coração apertou ao ver sua vulnerabilidade exposta. Era claro que havia mais do que apenas dilemas emocionais, os segredos estavam escondidos sob a superfície. Podemos lidar com isso juntos, sugeri, tentando transmitir segurança. Ele assentiu lentamente, mas havia uma sombra de dúvida em seus olhos. O tempo estava passando e as conversas se tornavam cada vez mais intensas. Em uma dessas conversas, ele me surpreendeu com uma revelação: nós nos beijamos. As palavras pairaram no ar entre nós como um eco ensurdecedor.
O impacto foi imediato, tudo que eu pensava ser controlável agora parecia fora de controle. A confusão tomou conta da minha mente. Como poderia ter chegado a esse ponto? O desejo e o medo se entrelaçavam em meu interior, criando um turbilhão emocional que era difícil de lidar. Naquela noite, voltei para casa com o coração pesado e a cabeça cheia de perguntas sem resposta. Meu marido estava na sala assistindo TV quando cheguei. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava preocupação e desconfiança. Você está diferente, comentou ele, sem tirar os olhos da tela. Aquelas palavras ressoaram como um alerta em minha mente, precisava ser ainda mais cuidadosa. Nos dias seguintes, as interações entre mim e meu enteado tornaram-se mais frequentes e intensas. Cada encontro trazia novas camadas à nossa relação complexa. Mas havia outra complicação: um amigo dele começou a aparecer nas nossas conversas. Ele era extrovertido e curioso sobre nossas dinâmicas familiares. Um dia, ele interrompeu nossa conversa com uma pergunta direta: o que vocês dois estão tramando? A tensão aumentou instantaneamente na sala. Meu enteado ficou visivelmente desconfortável com a pergunta inesperada. Eu tentei desviar o foco: estamos apenas discutindo alguns projetos. Mas o amigo não parecia convencido. As interações se tornaram um jogo perigoso, em cada palavra dita poderia ser mal interpretada ou levada a outro nível de exposição indesejada. A pressão estava aumentando não apenas por causa do meu marido, mas também pela presença desse amigo curioso que parecia pronto para descobrir segredos ocultos. Enquanto me preparava para outro encontro clandestino com meu enteado, sentia como se estivesse caminhando sobre uma corda bamba suspensa entre dois mundos opostos: o dever familiar e o desejo incontrolável por algo mais profundo e proibido. O futuro estava cheio de incertezas e cada decisão poderia ter consequências irreversíveis para todos nós envolvidos nessa trama complexa de emoções humanas conflitantes. Enquanto esperava pelo enteado, a ansiedade tomava conta de mim. A proposta de emprego fora da cidade pairava sobre minha cabeça como uma nuvem pesada. O que aconteceria com nós dois se eu aceitasse? Ele ainda hesitava em abrir seu coração completamente, e isso me deixava inquieta. Precisávamos de mais confiança, mas o medo do que poderia surgir me paralisava. Naquela tarde, decidimos nos encontrar em um café próximo à Praça do Giraldo. O ambiente vibrante e as conversas animadas ao redor contrastavam com a tensão que sentíamos. Quando ele chegou, o olhar dele parecia distante, como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. Você está bem? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Só pensando em algumas coisas, respondeu ele, evitando meu olhar. Era frustrante ver como ele se fechava quando eu mais precisava que ele se abrisse. Conversei sobre o trabalho novo e como poderia ser uma oportunidade única para mim. Ele ouviu em silêncio, mas a expressão em seu rosto mostrava que não estava totalmente presente na conversa. A ideia de me afastar dele me deixava angustiada, mas eu sabia que tinha responsabilidades a cumprir. Não sei se consigo lidar com isso, ele disse finalmente, quebrando o silêncio. Nossos lábios se encontraram e agora tudo parece confuso. Suas palavras ecoaram em minha mente, revelando a fragilidade da situação em que nos encontrávamos. Tentei confortá-lo, explicando que todos enfrentamos momentos difíceis e que sempre haveria uma maneira de superá-los juntos. Mas ele parecia atormentado por um passado que não conseguia deixar para trás. Uma briga recente com um colega no trabalho havia trazido à tona velhas feridas e inseguranças. Ele não sabe do que está falando, disse ele com raiva contida. Mas eu não consigo esquecer as coisas que me disseram. O peso das suas palavras era palpável e percebi que precisava ajudá-lo a enfrentar esses fantasmas. A conversa fluiu entre altos e baixos até que decidimos dar uma caminhada pelas ruas históricas de Évora. As calçadas antigas refletiam a luz do sol poente enquanto tentávamos nos reconectar em meio ao caos emocional. Cada passo parecia trazer à tona memórias compartilhadas e desejos ocultos.
Quando chegamos ao templo romano, a beleza do lugar nos envolveu momentaneamente, afastando as preocupações do dia a dia. Aqui é onde tudo começou, murmurei, lembrando dos momentos felizes que passamos juntos antes de tudo isso começar. Ele olhou nos meus olhos e viu uma centelha de esperança ali. Talvez devêssemos apenas aproveitar isso, sugeriu ele hesitante. O desejo por um futuro mais claro pairava entre nós, mas as dúvidas ainda eram muitas. A noite caiu lentamente sobre Évora enquanto decidíamos voltar para casa. A tensão no ar era palpável, mas havia uma sensação de mudança iminente. Quando nos despedimos na porta da casa dela, algo mudou entre nós, uma determinação silenciosa de enfrentar os desafios juntos. Mas quando entrei em casa e vi meu marido sentado à mesa com um olhar desconfiado, soube que a realidade estava prestes a se revelar de forma brutal. A luta interna entre desejo e dever nunca foi tão intensa quanto naquele momento decisivo. A tensão na sala era quase insuportável. Meu marido olhava para mim, seus olhos investigativos buscando respostas que eu não estava pronta para dar. O cheiro do jantar esfriava, e a conversa morna se arrastava. Cada pergunta que ele fazia parecia um fio puxado, ameaçando desfiar todo o tecido da nossa vida juntos. Você estava onde? Ele finalmente perguntou, quebrando o silêncio. A pergunta parecia simples, mas a carga emocional era pesada. Fui ao mercado, respondi, tentando manter a voz firme. Ele não parecia convencido. A verdade sobre o que ocorrerá na noite anterior pesava sobre mim como uma sombra. Passamos a noite juntos, ecoava em minha mente, uma frase que carregava tanto significado e risco. O enteado precisava de apoio, mas nosso relacionamento secreto tornava tudo mais complicado. Nos dias seguintes, o clima em casa tornou-se cada vez mais tenso. Meu marido começou a planejar uma viagem em família para relaxar e reconectar. A ideia de estar longe dele e da rotina familiar me fez sentir um misto de alívio e culpa. O enteado também estava preocupado, ele não queria ser a causa de um rompimento. Uma festa local se aproximava, um evento tradicional que atraía toda a cidade. O mercado municipal se enchia com os aromas das comidas típicas e as vozes animadas dos vendedores. A expectativa era palpável, mas eu sabia que participar poderia colocar nosso segredo em risco. Na véspera da festa, encontrei o enteado no templo romano, um lugar onde costumávamos nos encontrar para conversar longe dos olhares curiosos. Ele estava nervoso, inquieto com as consequências do nosso relacionamento. Precisamos ser cuidadosos, ele disse com um olhar preocupado. Meu amigo vai estar lá. Sua presença poderia expor tudo o que tentávamos esconder. A festa começou com música e danças tradicionais na Praça do Giraldo. As pessoas sorriam e se divertiam enquanto tentavam ignorar os problemas do dia a dia. Mas eu não conseguia me desvencilhar da sensação de que estávamos prestes a ser descobertos. Enquanto dançávamos juntos sob as luzes cintilantes, nossos olhares se encontraram por um breve momento, uma conexão silenciosa que falava mais do que palavras poderiam expressar. A alegria ao nosso redor parecia distante, tudo o que importava era aquele instante entre nós. Mas então vi uma antiga amiga de infância se aproximando, seu olhar curioso fixo em nós dois. A insegurança tomou conta de mim instantaneamente, ela sempre foi boa em perceber coisas ocultas. Tentei sorrir casualmente enquanto ela se aproximava. Oi? Não sabia que você estaria aqui, disse ela com um tom amigável, mas havia uma nota de suspeita em sua voz. O coração acelerou dentro do meu peito enquanto eu buscava as palavras certas para responder. O resto da noite passou em uma névoa de risos forçados e conversas superficiais. O medo de sermos descobertos pairava sobre nós como uma nuvem escura prestes a desabar. Quando finalmente nos afastamos da multidão e encontramos um canto tranquilo para conversar longe dos olhares curiosos, o enteado segurou minha mão por um momento prolongado, um gesto simples, mas carregado de significado. Não sei quanto tempo mais podemos continuar assim, ele murmurou, sua voz baixa e tensa.
O peso daquela declaração me atingiu como um soco no estômago. A realidade do nosso relacionamento secreto começava a desmoronar diante dos meus olhos enquanto eu lutava para encontrar uma solução viável antes que tudo fosse revelado de forma dolorosa e irreversível. O silêncio entre nós se estendeu, pesado e carregado de incertezas. Ele desviou o olhar, como se as palavras não fossem suficientes para expressar o que sentia. A culpa pairava no ar, tornando-se um obstáculo intransponível. O dilema de continuar ou não naquele relacionamento secreto me consumia. A cidade de Évora continuava sua rotina vibrante, mas eu me sentia presa em um labirinto emocional. As conversas na Praça do Giraldo pareciam distantes, como se eu estivesse observando tudo de fora. O festival que se aproximava prometia alegria e celebração, mas eu não conseguia me imaginar participando dele com a mesma leveza de antes. Eu não quero que você se sinta assim, ele disse finalmente, quebrando o silêncio. Mas tudo isso é complicado. Complicado é pouco, respondi, tentando manter a calma na minha voz. Precisamos decidir o que fazer. A pressão social e familiar pesava sobre nós como uma sombra constante. As famílias em Évora eram unidas, e qualquer desvio da norma era rapidamente notado. Um escândalo recente na cidade apenas intensificou essa vigilância. Um conhecido havia sido exposto por suas traições, e o murmurinho nas ruas não parava. Enquanto caminhávamos pelas ruas de calçada, avistei um grupo de pessoas conversando animadamente sobre o ocorrido. A sensação de estar sob os holofotes era sufocante. Sabia que nosso segredo poderia ser descoberto a qualquer momento. Talvez devêssemos nos afastar um pouco, sugeri hesitante. Isso pode nos dar espaço para pensar. Ele assentiu lentamente, mas seu olhar mostrava desespero. E se isso for o fim? Não consigo imaginar minha vida sem você. Essas palavras ressoaram em mim como um eco doloroso. Meu coração estava dividido entre o desejo de estar ao seu lado e a necessidade de proteger a minha família e a minha reputação. Naquela noite, enquanto refletia sobre nossa situação em casa, uma mensagem inesperada apareceu no meu telefone. Era uma oferta de ajuda de uma amiga antiga que havia voltado à cidade recentemente. Ela sempre teve um jeito peculiar de ver as coisas e talvez pudesse oferecer uma nova perspectiva. Vamos nos encontrar amanhã, escrevi rapidamente antes que pudesse mudar de ideia. O dia seguinte trouxe uma nova luz à minha confusão interna. Encontrei-me com ela no mercado municipal, onde os aromas dos produtos locais me envolveram como um abraço caloroso. Ela parecia radiante e cheia de energia. Você está diferente, comentou ela logo que nos sentamos para tomar café. Estou passando por algumas coisas, respondi evasivamente. Ela inclinou-se para a frente, interessada. Às vezes é bom dividir os fardos. Contei-lhe sobre a situação complicada com meu enteado, evitando detalhes mais íntimos do nosso relacionamento. Sua expressão mudou ao ouvir sobre os desafios que enfrentávamos. Às vezes as pessoas se surpreendem com as escolhas que fazemos, disse ela sabiamente, olhando-me nos olhos. A conversa fluiu naturalmente até que ela mencionou algo inesperado. Você sabia que ele tem um segredo? Algo que pode mudar tudo? O coração disparou ao ouvir aquelas palavras. Um novo segredo poderia ser a chave para entender melhor nossa situação ou apenas complicar ainda mais as coisas entre nós dois. Que segredo? Perguntei com cautela, sabendo que cada revelação poderia alterar drasticamente o rumo da nossa história. A tensão no ar era palpável. O diário, que encontrara escondido em uma gaveta, parecia pulsar com segredos não revelados. Ao abrir suas páginas amareladas, a caligrafia fluida trazia à tona pensamentos e sentimentos que eu nunca imaginei que ele pudesse ter. Cada palavra parecia ecoar dentro de mim, revelando uma vulnerabilidade que eu não sabia que existia. Você leu? A pergunta dele cortou o silêncio como uma faca. O olhar em seus olhos misturava medo e raiva. Não era apenas um diário, era um espelho de suas angústias mais profundas, e eu havia invadido esse espaço sagrado.
Eu? Eu não queria, respondi, tentando encontrar as palavras certas. Mas agora que sei, precisamos conversar. A pressão social e familiar pesava sobre nós como uma nuvem escura, e o futuro parecia incerto. Ele se afastou, a frustração estampada em seu rosto. Você não entende. Isso é tudo muito complicado. A verdade é que cada vez mais eu sentia que estávamos nos afastando um do outro. O dilema estava claro: continuar ou encerrar essa relação secreta. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Évora, as pedras antigas pareciam testemunhas silenciosas do nosso conflito interno. O mercado municipal estava agitado como sempre, mas eu mal conseguia ouvir os sons vibrantes ao meu redor. Os aromas dos produtos locais não conseguiam distrair minha mente dos pensamentos sobre o diário e suas implicações. Eu só queria ser visto, ele disse de repente, quebrando o silêncio pesado entre nós. Aquela confissão me atingiu como um golpe. Era verdade, ambos buscávamos reconhecimento em meio ao caos de nossas vidas. Você é visto, afirmei com firmeza. Mas talvez não da maneira como deseja. A sinceridade das minhas palavras parecia ressoar na brisa quente do Alentejo. No entanto, enquanto falávamos, percebi que a escolha dele poderia ser diferente da minha esperança. Ele estava em conflito, dividido entre o que sentia por mim e as expectativas familiares que pesavam sobre seus ombros jovens. Naquela noite, após um dia repleto de incertezas, ele me surpreendeu com uma proposta inesperada: e se nós parássemos? E se tudo isso acabasse aqui? O impacto das suas palavras foi devastador. Nunca pensei que chegaríamos a esse ponto. Não podemos simplesmente desistir, insisti, mas dentro de mim havia uma voz sussurrando dúvidas sobre nossa jornada juntos. O dilema crescia dentro de mim: seria melhor seguir em frente ou encerrar essa história antes que causássemos mais dor? A ideia de perder aquilo que construímos me deixava angustiada. Enquanto nos afastávamos naquele entardecer dourado sobre Évora, a Praça do Giraldo pulsava com vida ao nosso redor, mas para nós dois havia apenas um vazio crescente. Uma conversa decisiva nos aguardava na próxima vez que nos encontrássemos, o futuro permanecia nebuloso e cheio de incertezas. A escolha estava nas mãos dele agora. E eu sabia que qualquer decisão poderia mudar tudo entre nós para sempre. O dia seguinte trouxe consigo uma tensão palpável. A luz suave da manhã filtrava-se pelas janelas, mas não conseguia dissipar a ansiedade que se instalara em mim. Enquanto preparava o café, cada movimento parecia ensaiado, como se estivesse prestes a entrar em cena em um drama que não podia controlar. O marido ainda dormia, alheio ao turbilhão que se formava na minha mente. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era o enteado. A voz dele soava hesitante, mas havia uma determinação subjacente. Podemos nos encontrar mais tarde? A pergunta era simples, mas carregava um peso imenso. Concordei, sabendo que aquele encontro poderia definir nossos destinos. Naquela tarde, a Praça do Giraldo estava cheia de vida. As conversas animadas e os risos das pessoas contrastavam com a seriedade do nosso propósito. Encontramo-nos à sombra de uma árvore centenária, um refúgio temporário no meio da agitação. Ele parecia nervoso, as mãos inquietas enquanto falávamos sobre o que tinha acontecido. Eu não sei o que fazer, ele disse finalmente, olhando para o chão. Sinto-me perdido. A sinceridade nas suas palavras atingiu-me como um soco no estômago. Queria oferecer consolo, mas as linhas entre apoio e desejo tornavam-se cada vez mais tênues. Então ele olhou nos meus olhos e disse: nós precisamos decidir o que somos. Aquela frase ecoou em mim como um chamado à ação. O medo de perder aquilo que tínhamos me impulsionou a falar. Precisamos ser honestos sobre nossos sentimentos. A conversa fluiu entre nós como um rio turbulento, repleto de emoções e incertezas. Ele confessou suas inseguranças e eu compartilhei as minhas, as expectativas da família, os olhares julgadores da sociedade.
Era um terreno perigoso, mas necessário. Quando nossa conversa chegou ao clímax emocional, ele se aproximou mais de mim. O mundo ao nosso redor desapareceu momentaneamente, tudo o que restava era a conexão intensa entre nós dois. Por um instante fugaz, sentimos-nos livres da pressão externa. Mas logo a realidade nos atingiu novamente como uma onda forte, o olhar de alguém conhecido atravessou a multidão e fixou-se em nós. Uma amiga antiga estava ali, observando sem disfarçar sua surpresa e curiosidade. Precisamos ir, murmurei apressadamente, puxando-o para longe daquela situação embaraçosa. Caminhamos rapidamente pelas ruas de paralelepípedos de Évora, tentando escapar do olhar curioso da mulher que poderia espalhar rumores indesejados. No entanto, mesmo enquanto corríamos para longe do possível escândalo, uma nova preocupação começou a brotar dentro de mim, até onde estávamos dispostos a ir. O peso das nossas escolhas pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. E se não pudermos voltar atrás? Ele perguntou com uma voz trêmula quando finalmente encontramos um lugar mais seguro para parar e respirar. As palavras dele ressoaram em meu ser, e eu sabia que estávamos à beira de algo irreversível. Mas ao mesmo tempo havia uma esperança crescente, talvez essa fosse a chance de finalmente sermos vistos por quem realmente éramos. A decisão estava prestes a ser tomada e eu tinha plena consciência de que nada seria igual depois disso. A manhã seguinte trouxe um silêncio pesado, como se o mundo estivesse esperando. Olhei pela janela e vi as ruas de Évora começando a se encher de vida, mas dentro de mim havia um turbilhão. O peso da noite anterior ainda me acompanhava, e eu sabia que não poderia ignorar as consequências. O café estava pronto, mas eu não tinha apetite. O marido ainda dormia, alheio ao que havia acontecido. A mente fervilhava com imagens e sentimentos que não conseguiam se organizar. Decidi que precisava de um momento a sós, uma pausa para refletir. Caminhei até o mercado municipal, onde os aromas dos produtos frescos e das especiarias preenchiam o ar. As conversas animadas entre os vendedores e os clientes soavam como uma música distante. Era reconfortante estar cercada por essa normalidade enquanto lutava contra a tempestade interna. O enteado havia se afastado nos últimos dias, e a culpa pesava sobre nós dois. A pressão social era palpável, em cada olhar, cada comentário sutil sobre nossa relação me deixava inquieta. Mesmo assim, havia uma parte de mim que desejava continuar a busca por algo mais profundo entre nós. Decidi enviar uma mensagem para ele, pedindo que nos encontrássemos na Praça do Giraldo. O local sempre foi um ponto de encontro vibrante, cercado por história e cultura, um espaço onde poderíamos falar sem medo de sermos vistos. Quando ele chegou, sua expressão era uma mistura de ansiedade e determinação. Precisamos conversar, disse ele com a voz baixa, quase como se temesse ser ouvido. Eu concordei com a cabeça, sentindo meu coração acelerar. Não posso continuar assim, ele começou. Sinto que estamos brincando com fogo. E se esse fogo for o único jeito de nos sentirmos vivos, respondi, sem saber se estava tentando convencê-lo ou a mim mesma. A conversa fluiu entre nós como um rio turbulento, falamos sobre nossos medos e desejos ocultos. Cada palavra parecia tirar um peso das nossas almas até que chegamos ao ponto crucial, o futuro do nosso relacionamento. Ele hesitou antes de falar novamente, eu não consigo imaginar minha vida sem você. Aquela frase ressoou em mim como um eco distante da esperança. Mas logo percebi que estávamos à beira de algo maior, algo que poderia mudar tudo novamente. Um movimento inesperado na multidão chamou minha atenção. Uma antiga amiga de infância estava passando por ali. Nossos olhares se cruzaram brevemente antes que ela continuasse seu caminho, mas o impacto foi imediato. O que você vai fazer agora? Perguntou ele, percebendo minha distração. Não sei, respondi honestamente. A pressão aumentava, cada escolha parecia ter consequências irreversíveis. Naquele instante decisivo, percebi que não apenas nossas vidas estavam em jogo, era também a percepção do mundo ao nosso redor.
A sociedade em Évora não perdoaria um relacionamento como o nosso, as vozes sussurrantes já poderiam ser ouvidas nas esquinas da cidade. Decidimos nos encontrar novamente à noite para discutir tudo isso com mais calma. Mas ao voltar para casa, uma sensação estranha me acompanhou, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. O marido estava acordado quando entrei em casa e sua expressão me fez tremer interiormente. "Onde você esteve?", perguntou ele com um tom sério demais para ser ignorado. As palavras ficaram presas na minha garganta enquanto eu tentava encontrar uma resposta convincente. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno possível,